pessoal. Então, a gente está no segundo episódio do podcast Velhices Invisíveis, um podcast que está sendo organizado, produzido junto com a Rádio da CASC pela Comissão do Direito da Pessoa Idosa, num projeto das comissões da OAB, que tem todo o apoio do nosso presidente da CASC, doutor Juliano Mandelli, da doutora Cláudia Prudêncio, a presidente da OAB, que é uma forma da gente levar mais conhecimento para a advocacia e também para outros profissionais e para a sociedade com matérias afetas ao direito. A Comissão do Direito da Pessoa Idosa escolheu trazer os recortes da população idosa para que a gente conversasse, porque em se falando de envelhecimento, em se falando de pessoa idosa, esse envelhecimento é múltiplo demais. Isso, se a gente recortar por região do país, se a gente recortar por bairros, enfim, tem vários tipos, né, de perfis que a gente poderia estudar aqui. Então, a comissão trouxe já sobre a pessoa com deficiência intelectual, hoje é a população LGBTQIA+, depois, se eu tiver outra sigla, outra forma, por favor, me corrijam. Depois, no próximo episódio, a gente fala sobre população negra, teremos ainda envelhecimento indígena, envelhecimento da população de rua e envelhecimento das pessoas de periferia das nossas comunidades. Então, a gente espera alcançar aí o maior número de pessoas. Para participar hoje do podcast, estão comigo Diego Félix Miguel e a Margarete Hernandes. Vou apresentá-lo de forma muito sucinta, porque os currículos são, né, extensos, mas o Diego é doutorando na área da saúde, ele tem um vínculo bastante forte com os trabalhos envolvidos para envelhecimento na área da gerontologia, professor universitário, enfim, é um pesquisador na área do envelhecimento, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, nos conhecemos há algum tempo, e já tivemos em alguns outros espaços desses, sempre que possível, eu sempre convido o Diego, que eu acho que é uma pessoa que fala com propriedade do lugar que precisa falar, e também a Margarete Hernandes, que eu vou deixar o doutora de lado, porque a gente não precisa disso, que é a presidente da Comissão do Direito Homoafetivo e Gênero da OAB de Santa Catarina, que está aqui conosco também para falar sobre o tema. Vou passar então para vocês, inicialmente. Diego? Muito obrigado pelo convite, Ariane. É um prazer poder participar dessa iniciativa que é louvável, muito nobre, darmos visibilidade e falarmos sobre as velhices que a gente chama, entre aspas, de velhices invisíveis. Então é um prazer poder compartilhar esse momento, um pouco da minha experiência com você e também com a Margarete, que tenho o prazer de conhecer hoje e trocarmos um pouco das nossas experiências. Muito obrigado. Obrigada, querido. Marga? Margarete, teu áudio está desligado, meu amor. Ainda bem que a Ju edita. Boa tarde, ouvintes da Rádio CASC. Boa tarde aqui a Ju, que está nos assessorando aqui, produzindo esse podcast. E agradecer o convite à doutora Ariane Angioletti, que é presidente da comissão da pessoa idosa do OAB do Estado de Santa Catarina. E, assim, bastante louvável, vou repetir as mesmas palavras do Diego, com relação a essa iniciativa da Ariane, porque velhices invisíveis mesmo. Se a gente já não enxerga as pessoas jovens invisíveis, né? Então a gente não está enxergando realmente as pessoas com idade, né? Com idade avançada, invisíveis. Então, muito obrigada pelo convite. Estou aqui à disposição. Vou passar de novo a palavra à Ariane. Obrigada, querida. Eu separei um textinho para a gente começar, que inclusive, é um trecho de um artigo que o Diego escreveu junto com o Milton Krenit, que eu gosto bastante da Carta Capital, que fala da linda quebrada. E que diz o seguinte: o envelhecimento possivelmente marcado por agressões e rompimentos com a família, a dificuldade de permanecer na escola, o sentimento de culpa e anormalidade, e o acesso limitado ou restrito aos serviços, empregos e outros espaços sociais marcam a diversidade nas velhices. Muitas vezes, essas questões são tratadas como subjetivas, responsabilidade da própria pessoa, quando, na verdade, as condições são postas socialmente. Esse texto fala muito dos trans e travestis, né? Mas acho que se aplica aqui quando a gente fala de gays, lésbicas, a todos, e tem algumas questões que eu gostaria de conversar com vocês, e a primeira delas eu vou falar de percepções e não de vivência, porque não faço parte, né? Não sou homossexual, não, enfim, eu não estou no lugar de fala, então vou trazer percepções e, por favor, vocês
aí sim, né, falem daquilo que acham que é interessante. O que eu vejo enquanto eu trabalho com pessoas idosas, que daí eu trabalho com todas as pessoas acima de 60 anos, é que os idosos que nós temos hoje, e aí vamos cortar essa idade para 70, 80 anos principalmente, são pessoas que estiveram presentes num momento em que começou a se experimentar uma liberdade sexual, em que se começou a ter a possibilidade de se mostrar e de trazer, né, para a sociedade aquilo que se era, mas que junto disso, naquele momento, se enfrentou uma grande epidemia da AIDS no Brasil e acabou colaborando para que, principalmente homens gays, né, na época, fossem colocados num lugar de doença, num lugar que não era muito bom, e essas pessoas cresceram, envelheceram, tendo que lidar com isso também fora com todo o resto, né? O que eu vejo hoje dos idosos em que eu convivo, principalmente os institucionalizados, que são aqueles que estão dentro dos abrigos e das casas de idosos, é que lá não existe lugar para essa conversa. Não existe lugar para aquele homem que rompeu com a família e que foi para a rua porque era gay e queria ser da forma como era sem ter que se esconder. Hoje, idoso, ele não tem o espaço para continuar sendo quem ele sempre foi, porque ele precisa se esconder novamente, porque ele vai dividir quarto com alguém que acha que, por exemplo, um homem gay é um homem doente, né? Então, essa é uma realidade que é da minha percepção hoje. E, de fato, é isso? A gente encontra isso, vocês, nas experiências de vocês? O que é que vocês encontram quando a gente fala desse recorte de etário, né, com essa população? Não sei se eu viajo muito, mas toda vez que eu penso assim, tá, quem que era o jovem dos anos 80, né, os anos 70, 80? Como é que está essa pessoa hoje? Né, o que que ela enfrentou? Se é que ela chegou na velhice, porque teve um bando que morreu antes, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Anos 80, só eu que posso responder, né? Olha, Ariane, eu Responde, sabia que tu Marcos. ia me aprontar uma. Eu sabia que tu ia me aprontar. Eu falei, olha, se tu for falar da minha idade, eu não Eu vou. nem sei a tua idade, ô Margarete. Tu sabe, sim. Não, mas o que eu queria Mas dizer queres que assim, eu comece? Que aí por eu vou favor, realmente vou provocar, que por se me favor. permite, Diego. O Diego é bem mais jovem, então o Diego não estava nos anos 80, aqui A em gente estava, mas a Florianópolis. gente era criança. Então, eu tenho 63 anos e realmente estou sob a égide da Lei 10.741/2003. Mas realmente, como eu não. Meu corpo tem essa idade, porque a minha cabeça não tem, é a metade dessa idade. Tem pessoas que até têm bem menos, que têm a metade da minha idade, mas têm a cabeça da minha idade, do meu corpo, né? Eu não, eu sou uma pessoa muito jovem. Meu espírito é um espírito livre, e eu estou podendo dar esse depoimento agora com propriedade porque tenho 63 anos. É um espírito livre e jovem. Eu tenho algumas coisas da maturidade que eu acho que são as coisas positivas, e também tem as chatas, né? As chatas, tipo assim, ai, para que sair, né? Eu vou ficar em casa no Netflix, no Prime, no Star Plus, ficar correndo ali, ficar vendo meus filmes, porque para que sair, né? A gente vai ficando assim. Mas, enfim, vamos falar agora do movimento LGBT. Eu fiz parte aqui, vamos até dizer assim, Ariane, do início da vida LGBT aqui em Florianópolis, que foi nos anos 80. Uhum. Bem no comecinho dos anos 80. Bem no comecinho. Existia um bar chamado Roma, ali na Avenida Ciro Luz, né, que era uma pizzaria em que os gays, as pessoas gays, frequentavam, e as mulheres lésbicas também. E aquilo ali era um ponto de encontro. E aquilo virou, no carnaval, a Ciro Luz era dos LGBTQIA+. Tanto que depois eles colocaram, já nos anos 90, uns palquinhos ali na Ciro Luz, que ali era o carnaval da galera, né? As pessoas trans, infelizmente, elas não frequentavam esses locais. Elas não poderiam frequentar esses locais. Eu cansei de ver à luz do dia uma mulher trans, uma mulher travesti, que nós na época chamávamos, andando ali na Felipe Schmidt, e o policial, Ana, circula, circula, circula. Ela não poderia caminhar numa via pública à luz do dia. Anos 80. Final dos anos 80, anos 90 ainda, comecinho. Então, imagine, gente. Imaginem as pessoas nessa época. Então,
Na verdade, muita gente fica falando assim, a transexualidade, a transgeneridade, até porque eles querem que fale mais transgeneridade. A transgeneridade é uma coisa, agora é moda. Não é moda, sempre existiu. Aliás, né, se nós formos fazer aqui um percurso histórico, né? Nós vamos trazer lá antes de Cristo, na Grécia, na Europa, mas, enfim, aliás, na Europa, mais especificamente na Grécia, na Idade Antiga, a gente vai falar de muitas coisas, mas eu não vou falar disso aqui, eu vou trazer para o nosso universo aqui nos anos 80. Então, por que eu estou dizendo isso, Ariane? Porque os homens, as mulheres trans estavam enrustidas. As mulheres trans estavam vestidas de homens gays. Então, elas não podiam realmente ser mulheres, mas elas se sentiam assim. Eu cansei de conversar e conhecer homens gays na noite e dizer que se sentiam mulheres, né? O gênero. Então, quer dizer, a transgeneridade sempre houve, só que ninguém poderia assumir. Assim como as mulheres chamadas de sapatão, as mais masculinas, que performam masculino, também era a mesma coisa. O Ferros Bar, que inicia lá o movimento, eu conhecia o Ferros Bar, jantava lá, tinha uma comida deliciosa. O Ferros Bar, que teve aquele levante lá, daquele jornal, esqueci agora o nome daquele jornal que era... Esqueci. Enfim, que teve um levante. Hã? Oi? O Lampião? Não, é outro. É o nome era o nome vulgar dado à vagina, que eu não estou lembrando agora. E, enfim, então, assim, o que acontecia? As mulheres chegavam de terno, de tergal, sapato de homem. Então, a transgeneridade sempre existiu, mas não era assumida, ela não poderia ser visibilizada de forma alguma. As mulheres travestis foram muito corajosas, por isso que muitas mulheres gostam de ser chamadas de travesti, porque é um ato político. Porque, na verdade, uma mulher transgênero e uma mulher travesti é a mesma coisa, não tem diferença. Né? Eu não vejo, eu acho que não tem mesmo. Né? Enfim, então, nos anos 80, essas pessoas como eu, né, que tem 63, eu tenho amigos com 66, tenho amigos já com 70, né, Ariane? São pessoas que viveram uma época extremamente repressora, fim da ditadura militar. Então, pessoas que até nem falam, tem pessoas que até hoje são gays e não dizem que são gays. Então, quando eles vão para um ILP, como eu vi lá na CERT, que tu sabes que eu sou da CERT, anos, né, trabalho, eles não dizem que são. Ninguém nem fala. Então, ele novamente se invisibiliza. Ele passou uma vida invisibilizado na juventude. Depois, agora, vamos falar isso de 10 anos para cá, 12 anos, com a decisão do STF, é que explode no Brasil, todo mundo sai do armário, os armários explodem, na verdade, a explosão dos armários. Eu queria escrever esse livro, A Explosão dos Armários. Todo mundo resolve ser quem é. Eu mesma, Ariane, eu mesma. Eu sou advogada há pouco tempo, eu sou advogada há 18 anos, porque eu fui fazer faculdade mais tarde, e eu lembro que eu usava a taepa em audiência, e um dia uma colega me encontrou e disse assim, que isso, Margarida? Porque esse taepa parece uma mulher travesti. Não querendo me ofender, né? Não foi um tom pejorativo, mas querendo, porque eu era uma pessoa que performava muito mais o masculino e estava com uma roupa de mulher, né? Um taie. Quando ela falou aqui, nunca mais eu botei saia, porque eu nunca gostei de saia. Eu só usava saia, eu fazia coisas, Ariane, para mim, para eu poder conviver na sociedade e não ser discriminada. Entendi, sim. Porque eu era empregada de banco também antes de ser advogada, e dentro do banco eu era gerente de banco, eu fui 17 anos gerente do BESC. Então, lá dentro também todo mundo sabia, mas eu nunca falei, eu tinha uma amiga. Então, assim, o que eu quero te dizer é que eu passei uma parte da minha vida invisibilizada, me visibilizei, apareci a partir de 2011, que eu falo para todo mundo, que tem dia que eu vou de terno, e sou do jeito que eu me considero não binária, mas eu só não assumo isso publicamente, porque eu tenho que dizer que sou transgênero. Aí é uma confusão muito grande na cabeça de muita gente. Eu já estou muito velha para ficar falando isso. Então, a gente é quem a gente é. Eu sou Margarete Hernandes. Eu sou Margarete Hernandes, muito prazer. Eu sou uma construção de mim mesma.
Quem gostar, gosta, quem não quiser, não gosta, que eu já não estou mais me importando com isso. Mas eu me importei por muito tempo. Então, eu Sim, acho que, resumindo a minha fala, não querendo me alongar, já me alonguei, né? Querendo te dizer que achei muito bacana essa tua iniciativa, porque são pessoas que realmente passaram a sua vida se escondendo e aí tiveram talvez um ar ali, uma trégua, quando já não estávamos ligando aos 50 anos, 40 anos, talvez, 45, 50, começaram a soltar um pouco as plumas e agora tem que guardar as plumas de novo no baú porque estão velhos, estão idosos, já não, muitos não são mais donos da sua vontade. Então, sim. eu acho que a gente teria que ter um cuidado especial com essas pessoas, que elas pudessem ir embora daqui, né? Ir embora da Terra, porque um dia nós todos vamos, de uma forma digna, de uma forma como elas sempre foram, quem elas são. Sim. Ô, Diego, me diz uma coisa, Marga, toda vez que eu escuto a Marga, eu fico assim, fascinada. Diego, tu tens todo um trabalho aproximado das pessoas LGBTs idosas, né? Tanto aquelas que são institucionalizadas, quanto aquelas, e principalmente essas que estão em casa e que precisam de algum apoio, porque por toda a falta de acesso durante toda a vida, né, ou pelas limitações que a sociedade impõe, elas agora precisam de apoio. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, assim, do que são essas pessoas idosas, né, já como resultado um pouco do que a Marga traz, e claro, a tua experiência é de São Paulo. A gente tem, são realidades distintas, diferentes, mas alguma coisa eu acredito que se aproxime também. Bom, primeiro eu preciso dizer que escutar a Margarete é incrível, né? Eu me vi muito na fala dela e na questão de percepção do que eu sou hoje também. Eu era criança na década de 80, nasci em 84, peguei a epidemia do HIV/AIDS na década de 90, enquanto uma criança que estava em desenvolvimento. Mas que isso marcou muito o meu processo de envelhecimento enquanto um homem gay. Então, isso é uma discussão que eu tenho com algumas pessoas mais velhas, né? Que, como você sabe, eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas, porque acredito que tem muito a nos transformar e refletir, e até de valorizar toda essa trajetória, porque se hoje nós temos já alguns direitos, como a Margarete colocou, né? Temos o direito à visibilidade, temos o direito à proteção, à segurança quando a gente sente que nossos direitos estão sendo violados ou quando eles são propriamente violados, é graças a essa luta dessa população que veio antes, né? E que é marcada hoje, Ariane, por um duplo olhar. Eu consigo perceber dois olhares. O primeiro, que é de uma pessoa que teve que resistir há muitos anos para ser de fato quem elas são. Então, são pessoas que tiveram que, de fato, se posicionar socialmente, que, olha, eu sou assim, essa é a minha identidade, essa é a minha orientação sexual, e vou lutar para que, no futuro, a gente consiga vivenciar de uma forma livre e plena. E que essa pessoa chegou na velhice ocupando espaços importantíssimos na militância. Então, nós Uhum. temos aí pessoas transexuais, pessoas, tanto mulheres quanto homens transexuais, que constituíram um legado importante, ocuparam um lugar importante socialmente, que garantiram a visibilidade e a fala das pessoas transexuais dentro do movimento LGBTQIA+. Como também os artistas, as pessoas que usam a arte para se expressar e brincar, entre aspas, com essa questão do gênero, dessa construção sociocultural, que são as drag queens, que são os atores e atrizes performáticas, né, que chamam de as mais antigas, né, falam que elas são transformistas, e que também ocuparam um lugar importante a partir da arte nessa construção do que a gente hoje entende como sexualidade e gênero. Então, essas pessoas que resistiram e que lutaram abertamente para ocuparem esses espaços, elas hoje
trazem uma vivência e um olhar e uma força para o movimento dos direitos da pessoa idosa sem igual. Porque é uma fala de quem está na velhice hoje, de quem sabe muito bem e sabe falar muito bem sobre tudo que viveu a vida inteira e das iniquidades que ainda experimenta nesse momento da velhice. Mas também tem uma outra pessoa idosa, um outro perfil de uma pessoa LGBTQIA+, como a Margarete colocou muito bem, que talvez não tenha tido oportunidade, nenhum suporte emocional, afetivo, cultural, para lutar lá no passado abertamente. Então, percorreu ali, tentando resistir, tentando sobreviver numa sociedade extremamente perversa, violenta, cruel, e que além de machucar, violentar e até matar, ainda coloca numa condição de invisibilidade e silenciamento. Essa pessoa chegou com marcas muito fortes na velhice. Então, essas pessoas sentem medo até de responder, por exemplo, uma pesquisa do IBGE. Então, essas pessoas elas sentem medo de ocupar espaços que talvez sejam especificamente para pessoas idosas LGBTQIA+, porque elas não querem se expor, porque elas sabem que em algum momento elas podem voltar para casa ou precisarem de uma atenção num serviço especializado de atendimento à pessoa idosa e talvez não encontrem profissionais ou não tenham familiares ou até uma rede de suporte social que compreenda essa diversidade na pessoa. Então, dentro da diversidade, há de fato uma diversidade também. Então, Uhum. é importante compreender também, só para finalizar, porque eu sei que eu já falei bastante, mas só para a gente entender que dentro do movimento LGBTQIA+, que a gente trata, entre aspas, por diversidade, existem inúmeras diversidades. Então, quando a gente entende que uma mulher lésbica tem uma vivência de uma orientação sexual específica de uma mulher, que numa sociedade machista, ela tem uma experiência totalmente diferente de um homem gay dentro dessa sociedade machista. Né? Então, de uma pessoa trans, então nem se fala. E aí tem dentro dessa categoria transgênera, né, de pessoas transgêneras, ainda tem pessoas que são mulheres trans, homens trans e pessoas não binárias, que eu acho incrível quando a Margarete coloca. Eu me identifico, eu me considero uma pessoa não binária, mas eu também não me expresso assim publicamente, porque as pessoas não vão entender, eu vou ter que explicar. E é bem comum isso dentro do segmento das pessoas idosas LGBTQIA+, que elas não compreendem, porque vem de uma época que tudo era muito binário. Então, ou você é homossexual ou você é heterossexual. Só que as pessoas bissexuais que existem, elas caem num limbo, numa Uhum. invisibilidade, num abissal que ninguém acessa. Né? Então, é bem complexo falar sobre velhices LGBTQIA+, porque elas acabam sendo muito mais diversas do que a gente imagina. Eu lembro de uma conversa que a gente teve nesse tema em 2019, não sei se tu te lembras disso, eu e o Diego, e que o Diego, naquele momento, falou assim: e você não pense que dentro da própria comunidade gay não há um preconceito absurdo com relação aos gays que são velhos, né? Porque ainda se vende a ideia de que quem é o homem gay brasileiro? É o jovem, esbelto, que vai para academia e que passa a noite inteira dançando. Essa é a visão que se tem, né? Então, quando esse jovem envelhece, como é que ele ficou? E quem é que se relaciona com ele? Porque até os próprios, isso eu me lembro do que o Diego me falou na época, hein, só, até os próprios gays mais velhos buscam os mais novos para se relacionar, né? Então, acaba-se que esse preconceito em função da idade, e aí a gente está falando de preconceito etário, ele vai se retroalimentando dentro desse grupo também, o que não é diferente dos outros, diga-se, né? O que não é diferente dos outros. Só que existe uma tendência das pessoas, eu olhando de fora, a gente pensa assim, nossa, lutam tanto por diversidade, são tão múltiplos, que como é que vão se pegar num detalhe? Mas, na verdade, são seres humanos que se pegam nos detalhes, né? E, na maior parte das vezes, o detalhe é o próprio envelhecimento, que a sociedade brasileira não tá pronta para essa conversa ainda, né? Para falar sobre pessoas idosas, né? Por isso que eu gosto, só um adendo rapidinho, por favor. Por isso que eu gosto de pensar pelo olhar da interseccionalidade.
Porque, veja, tem essa questão etária, mas também tem uma questão do machismo. Então, o gay macho, que performa todo esse estereótipo do macho, ele ocupa um lugar social diferente de um que não performa dentro dessa construção do que é um macho. Né? Uhum. Então, essa questão da interseccionalidade, que são esses múltiplos aspectos que formam a nossa identidade, desde raça, cor, desde etnia, desde identidade de gênero, tudo isso precisa ser considerado e nos coloca num lugar social muito específico. Fala, Marga. Não, eu acho que tem um outro detalhe também, Diego, sabe? Que a questão do envelhecimento ela está muito mais ligada ao gênero do que à orientação sexual. Porque o que acontece? É isso que tu acabou de falar. O gay que envelheceu e performa macho, ele continuou machão, coroa, bonitão, cabelo grisalho, mas a bicha não. Aquela que performa o feminino. Então, ela fica uma coisa... por que isso? Porque nós temos um preconceito gigante com as pessoas que não são binárias. Nós exigimos, inclusive, do próprio meio LGBTQIA+, um binarismo. Cansei de perguntar, tu é ativo, tu é passiva, tu é macho, tu é fêmea. Como assim? Como assim? Não entendi. Né? Sabe que a gente tem Então, lá em são casa... coisas, entendeu, Ariane? Esse binarismo está muito encalacrado na gente, que vem do machismo, né? Porque tudo que é ismo é uma patologia, ele vem do machismo. Então, tem a sapatão machista, tem o gay machista. Os homens gays, por muito tempo, os da minha época, não entendiam o que duas mulheres faziam numa cama. Cansavam de dizer, o que acontece aí? Como assim? Então, os homens gays diziam isso para a gente, Ariane. Eles achavam que duas mulheres jamais poderiam ter algum prazer porque são duas mulheres, porque não têm um pênis, né? Então, e entre eles não, porque aí tem, né? Existe. Então, olha só. Então, essa formação do binarismo ela é tão sedimentada dentro de nós, tão consolidada, que eu vou ser uma mulher lésbica e mesmo assim eu vou levar isso comigo. Eu vou... e o homem gay também. Então, e aí tu imagina isso agora, se nós já temos, Ariane, preconceitos, vamos esquecer de LGBTQIA+, com as pessoas héteros idosas, nós temos dificuldades, nós não ouvimos, a gente não escuta uma pessoa que fala que é idosa. Eu, graças a Deus, aprendi isso na minha vida, mas meu avô, a gente falava as coisas, nem bola para o vô. Pô, meu avô era um homem sábio, porque um homem que viveu 96 anos. Foi marinheiro. Olha o que ele tinha para me dizer. Ele só disse verdades. Né? Eu estou agora aqui em casa com a minha velhinha, 89. Ela diz, eu não sou velha. Esses dias ela falou assim para mim, olha, Margarete, tu precisas aprender a ter paciência comigo. Imagina quando eu ficar velha. Ela disse isso para mim, Ariane. Então, tu vê que isso já é de família, né? Essa coisa de não querer dizer que gente, eu me desculpa, mas eu preciso voltar aqui para o tema, porque a gente já até passou do tempo, mas eu preciso voltar para o tema. Quando a gente fala de envelhecimento, foi até uma coisa que a gente conversou antes de começar, que é sobre a tal da expectativa de vida, né? O brasileiro tem uma expectativa de vida que vem aumentando conforme os anos vão passando, né? Para ter uma ideia, em Santa Catarina, a expectativa de vida é 80 e 82 anos, homem e mulher, né? No Brasil, a expectativa, salvo engano, é 78 e 80 anos. Aqui em Santa Catarina, a gente vive mais. Só que, claro, não se tem recortes no IBGE, a gente não tem recortes. Quando eu fiz o podcast sobre envelhecimento da pessoa com deficiência, o dado da pessoa com deficiência é o seguinte: 50% dos brasileiros têm deficiência. Mas por quê? Porque na hora que a pessoa pergunta para quem está respondendo, você tem dificuldade para caminhar, para dirigir, para comer, para não sei o quê, você vai dizer tenho, aí tu coloca lá na deficiência. E deficiência não é isso, deficiência é outra coisa, né? Então, quando a gente ainda tenta falar de gênero, de orientação, é pior ainda. Provavelmente o que tem ali foi como o Diego falou, vão perguntar qual que é a sua orientação sexual? Quantas pessoas no Brasil que são gays, que são lésbicas, sabem o que é orientação sexual? Que esse é o nome.
entende? Que, enfim. E aí a gente tem esse povo idoso que envelhece sem nem saber direito para onde é que está, né? Onde é que é, qual que é o espaço dele, porque cresceu ainda nessa sociedade em transformação. O que eu O povo queria idoso, e o povo da minha idade não vai dizer a sua condição sexual. não, não vai. É raro isso, muito raro. Então, o que eu queria trazer para, né, para cá, para ficar como, enfim, como um caminho aqui da nossa conversa, era que o envelhecimento para todo mundo é complicado, para alguns é menos, para outros é mais, mas para todo mundo apresenta-se complicações no Brasil ainda, né? Mas o que eu consigo compreender do acompanhamento que eu faço, das conversas, enfim, das pessoas, é que quando a gente fala daqueles que são LGBTQIA+, independente se é trans, se é travesti, se é lésbica, qualquer um deles, né? Existe uma barreira de acesso a algumas políticas, e aqui a gente está falando de política de educação, política de saúde, política de emprego. A pessoa envelhece sem estudar direito, ela envelhece sem ir no médico, ela envelhece sem ter previdência. E aí nunca se aposenta, né? Então, assim, é tão fácil dizer que travesti gosta de se prostituir, né? Mas o que a sociedade oferece para a travesti quando ela resolve assumir quem ela é? O que a gente oferece para essa pessoa? Né? E o que a gente toma dessa pessoa? Então, de novo, eu digo assim, eu não estou lá, mas eu realmente tenho eu gosto de ficar depurando o meu olhar empático, porque a gente precisa conseguir, pelo menos, acompanhar o outro. Eu nunca vou sentir a dor do outro, mas eu, pelo menos, consigo tentar chegar perto e dizer, olha, eu não sei o que é isso, mas de alguma forma eu tento colaborar com a tua luta, da onde eu tô, né? Então, a ideia desses podcasts é justamente isso, assim, eu não tenho deficiência, eu não sou lésbica, eu sou heterossexual, na próxima eu não sou negra, né? Mas alguém tem que pegar o pouquinho de espaço que tem e colocar à disposição E daqueles que jovem. vocês dois têm espaço. E jovem, estou na presidência da Comissão do Direito da Pessoa Idosa, nem idosa eu sou, né? Então, assim, vocês dois têm os espaços de fala nos trabalhos de vocês, né? E por isso que inclusive, convidei para estar aqui. Mas existem tantas pessoas que precisam que vocês tenham mais espaço de fala, né? Então, para a gente terminar, a Margarete adora esse assunto, e eu vou falar dele de novo. A gente está na discussão do casamento gay, cara. Se voltou a discutir se pode ou se não pode casar, entende? O meu marido, eu chego em casa, ele tá puto, ele tá lá muito brabo, vendo as discussões, ele diz, gente, toda a preocupação é a seguinte, o que fazem na cama? Porque a preocupação é só essa. Não é uma construção, a Margarete, que é advogada, sabe disso. Se você suspende a possibilidade de casamento, aquela família que negou o Diego porque o Diego era gay, quando ele morrer, ela vai lá tirar tudo que ele deixou e construiu com o companheiro dele, porque é direito da família. Foi isso que a possibilidade de casamento deu segurança. E a gente está tirando a segurança. Eu nem sei olha, eu não sei o que acontece do ponto de vista jurídico se vier essa proibição. O que acontece, Margarida? A primeira coisa eu vou te falar é que eles querem terminar com o casamento gay, mas não. Sabes por que isso? Porque eles não conseguiram terminar o casamento lésbico. E todo bom sapatão no segundo encontro está casando. Então, eu quero ver eles terminar com o casamento lésbico. Eles querem terminar com o gay. Mas deixa eu falar rapidinho. Não, eu acho, graças a Deus, eu não tô, eu estou tranquila. Claro que a gente nunca está 100%, porque eu acho que na Comissão de Direitos Humanos não passa. Ele passou na Comissão de Família porque era esperado que passasse ali. Agora tem mais duas comissões que eu acredito que não passam. E também, se passar, nós vamos todos entrar no dia seguinte, que já deve estar até pronta a peça pelo Pauliotti, né? Já está pronta a peça da ADIM, né? Porque é uma lei natimorta constitucionalmente. A Margarete Não tem amparo. Margarete teve um embate muito grande em Santa Catarina, Diego. A gente tinha um promotor aqui, que toda vez que eu pedi de habilitação de casamento lá para a promotoria dele, ele negava. Negava, dizia, o que é casamento homossexual? Não, isso não existe. Não está na Constituição, não está não sei aonde, ele negava. Negava, era uma coisa louca. Ele negava, inclusive, a interpretação do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, que foi o artigo em que o STF interpretou autorizando o casamento. Ele negava porque ele entendia que não, a minha interpretação tinha mais valor do que a do STF.
Mas ele era homofóbico, né? E eu até fui para a profissão repórter da Globo, eu fui para um monte de lugar, porque era a única cidade do Brasil que tinha um promotor homofóbico assumido, né? Que ele levava É. isso, não é homofóbico assumido. Mas graças a Deus nós afastamos ele. Amém, Senhor. Agora ele não tem o que fazer agora. Diego, querido, dessa parte que a gente está conversando, né, dos acessos e do que se reflete no envelhecimento, eu acompanho Eternamente Sou, né, que é uma organização que o Diego é o padrinho. Eternamente Sou é uma organização que atende pessoas idosas LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade. Eu não sei, aí eu não conheço se é de extrema vulnerabilidade ou se são os dois perfis, mas eu queria que tu contasse um pouquinho, assim, por que que Eternamente Sou ela existe, porque existe essa necessidade, né? E essa necessidade está ali por quê? E o mais interessante, Ari, que nós temos uma história, você tem uma história comigo desse início, né? Dessa semente. Em 2017, a gente estava começando a formar um coletivo de profissionais e de pessoas idosas LGBTQIA+, para estruturar um serviço que trouxesse essa pauta, essa discussão pública. Porque falar sobre velhices LGBT, principalmente pela perspectiva de políticas públicas, é algo novo. Principalmente pensar em políticas públicas com foco no envelhecimento e velhice, né? Não se falava. Então, em 2017, a gente conseguiu estruturar um primeiro seminário Velhices LGBTQIA+, que a princípio as pessoas olharam com muito estranhamento. Então, imagina, mas pessoas idosas, as demandas são as mesmas, né? Não tinha essa pauta da interseccionalidade, hoje tão na mídia e de tão fácil acesso, como naquela época, né? Então, as pessoas elas não conseguiam aprofundar um pouco mais essa discussão voltada para o envelhecimento e velhice, principalmente por essa perspectiva da diversidade sexual e de gênero. Então, a partir desse primeiro seminário, que teve uma repercussão nacional, a Eternamente Sou começou a organizar encontros para trazer pessoas idosas LGBTQIA+, para, de fato, elas falarem o que elas precisam, como que é a percepção delas no acesso aos serviços públicos. E aí a gente entrou num momento, num circuito de conhecimento que para nós inicialmente nos espantou, mas que corroborou com várias pesquisas que já estavam acontecendo no mundo, falando que pessoas idosas LGBTQIA+, elas têm um pior acesso à saúde. No caso de mulheres lésbicas, muitas têm dificuldades de conseguir, por exemplo, um exame de Papa Nicolau, porque os médicos acham que, por elas serem lésbicas, teoricamente, entre aspas, né? Com parênteses, com chaves, enfim, acham que por serem lésbicas não teriam sexo penetrativo e por isso não precisariam fazer um exame de Papa Nicolau. E essas mulheres acabam então mais expostas a um câncer. Fora índices de depressão, né? Fora uma vulnerabilidade que quando você precisa de uma atenção, de um cuidado de longa duração, por exemplo, você tem que desconstruir sua identidade de gênero ou sua orientação sexual para você ter um atendimento seguro, né? Digno não é, nem seguro, mas a gente sabe que muitos profissionais ainda são preconceituosos, como vocês colocaram aí o exemplo anterior. Então, Eternamente Sou começou a criar esse movimento para construir junto com o poder público, então com as secretarias municipais, estadual, nacional, começar a pensar em políticas públicas com esse foco na diversidade sexual e de gênero, pensando no envelhecimento dessas pessoas e na velhice. Então, a gente não quer dizer que é uma organização que defende apenas serviços específicos para pessoas idosas. Não, o que a gente defende é que as políticas todas que já existem precisam ter esse olhar de representatividade de pessoas idosas LGBTQIA+. Então, o que essas pessoas de fato precisam? Então, a Eternamente Sou, ela tem desenvolvido, então, um trabalho importante ao longo desses anos, trazendo a visibilidade a essas demandas que até então
elas não eram vistas, protagonizando também pessoas idosas LGBTQIA+, para que elas tenham garantido o seu lugar de fala dentro desses espaços de participação democrática, participação política e democrática, e contribuir minimamente para assistir as pessoas. Então, a Eternamente Sou, ela trabalha tanto com população que está em extrema vulnerabilidade social, então situações gravíssimas e que requer de uma atenção, um acompanhamento de um serviço social e de uma rede de serviços em diferentes instâncias para proteger e garantir a dignidade dessa pessoa, e a gente sabe que isso é um desafio, né? Então a gente não tem o controle dos profissionais que vão atender e que vão receber essas demandas lá fora. Então, Eternamente Sou tem esse trabalho de acompanhamento, mas também com as pessoas idosas ativas que estão numa condição de vulnerabilidade, mas com um caráter mais de proteção, de promoção e proteção. E acho que de integração, né? Porque De integração, exato. de trazer essas pessoas para um lugar onde elas possam perceber que não estão sozinhas, porque caminhando para o nosso fim, tiveram, quando eu fui fazer pesquisa, várias matérias matérias de jornal, de sites, falavam da solidão LGBT, né? Que se envelhece e no final se está sozinho, especialmente, de novo, esse recorte da população que teve que romper com a família na década de 70 e 80 para bater na mesa e dizer eu sou assim e não importa se eu não tiver mais que falar com vocês, que são pessoas que até pouco tempo atrás também não podiam nem adotar filhos para constituir uma família, né? Então, são pessoas que foram levadas não porque queriam, mas foram levadas ao envelhecimento quase que solitário, né? Quase que solitário. Então, esses caminhos aí de congregar pessoas, eu reputo que é muito importante, porque, afinal de contas, nós somos seres sociais, né? A gente morar Exato. sozinho, viver sozinho, morrer sozinho, deve ser a maior tristeza da face da Terra. E por um outro lado, se constitui uma família de afeto também, Sim, né? Então, é sim. uma família que acaba sendo funcional e que naquele momento que a pessoa precisa, ela tem essa rede de apoio. Então, essas trocas de experiências também favorecem muito a partir das oficinas. Então, pessoas que já passaram por situações bem complexas, sociais, de saúde, compartilhando essa experiência com outras pessoas, elas conseguem dar um norte, elas conseguem acolher, né? Tem uma aproximação afetiva muito maior. Bom, eu queria agradecer vocês e a Ju da rádio que está aqui conosco, o pessoal da CASC. E antes da gente finalizar, eu quero fazer uma pergunta. Eu sempre faço essa pergunta quando eu estou no lugar que na verdade, eu estou ali, estou visitando, né? Não, não, não é o meu lugar. O que é que pessoas como eu, vamos lá, a comunidade LGBTQIA+, existe e tem suas séries de demandas, né? E seus desafios, as suas lutas aí, as suas pautas. O que é que eu, que não faço parte, certo? Não faço parte. Posso fazer para ajudar na luta, nas pautas, nas demandas. Porque eu acho que a gente sempre perde a chance de ouvir, né? Assim, Diego, o que que eu consigo fazer para ajudar de alguma forma? Onde eu posso entrar para colaborar de alguma forma? Onde as pessoas podem entrar para colaborar de alguma forma? O primeiro passo é estar predisposto a escutar. Então, escutar e qualificar o que a gente está escutando, de fato, né? Não Sim, relativizar. Então, a sim. gente ampliar o nosso olhar e a nossa sensibilidade para além das nossas experiências. Como eu gosto de dizer, para além do nosso umbigo. Existe um mundo muito maior, que a dor do Uhum, outro não é a mesma dor que a minha. Mas eu posso me aliar a essa pessoa para amenizar essa dor dela, uhum. né? Mas jamais fazer por ela. Porque o que eu preciso é aliar forças para que juntos a gente consiga transformar um mundo que seja com equidade de direitos, um mundo melhor, com envelhecimento e velhice digno para todas as pessoas. Tá certo. Marga, suas palavras para a gente finalizar o nosso podcast? Não, primeiro que eu acho que a coisa da solidão ela não está restrita somente às pessoas LGBTQIA+. Não,
Com certeza. Agora, com certeza, tem uma situação que pode piorar isso, que é a revogação dos direitos já conquistados, que a partir do momento que tu não tens família, né, aí tu fica mais sozinho mesmo, né? Que aí ele vai envelhecer sozinho, porque normalmente, naturalmente, o pai e a mãe não estarão mais aqui, então ele teria horizontalmente também as pessoas, pelo preconceito, também não estão juntos e não tem descendente. Então, eu acho que é bem pior. Eu acho que a pergunta não é essa, na verdade, é o que é que tu poderias fazer? Eu acho que as pessoas, o que elas podem fazer é lutar junto. Lutar junto, como que lutar junto? É assumindo, né, para si uma defesa desses direitos. Por exemplo, nesse momento agora nas redes sociais, eu só sou hétero, sou uma mulher cisgênero hétero, mas eu sou super a favor do casamento homoafetivo. Ok, isso é uma das coisas. E a segunda coisa e última é votar em pessoas progressistas, porque nós votamos muito mal. Então, os nossos deputados federais e os nossos senadores são as pessoas mais importantes do que o presidente da República, mas todo mundo se preocupa com o governador, o presidente, o prefeito, com o executivo, e não se preocupa com o legislador. Então, nós temos que ter legisladores que apoiem essa pauta, não é essas pessoas que estão lá hoje, querendo tirar o que a gente tem e ainda fundamentando isso em cima de um livro de 3.000 anos antes de Cristo, que é o Velho Testamento. Então, complicado, né? Obrigada, querida. Gente, muito obrigada novamente. No que da minha parte, eu vou seguir sempre em frente, levantando a voz sempre que eu puder para ajudar e para somar. Acho que isso é importante. Eu me sinto sempre muito pequena, mas eu sei que são os pequenos que se juntam e fazem grande, né? Então, vamos seguir em frente. isso. E queria muito agradecer novamente, Diego, pela tua parceria, dizer que te amo mais vezes. Eu te botei em 2 projetos para trazer pessoalmente para cá, mas eu não consegui finalizar os projetos para esse ano, mas eu ainda vou te trazer. E a marca, a gente tem outras atividades aí ao longo do mês ainda. A gente está com as comissões sempre trabalhando juntos, sempre colaborando. Então, novamente, muito obrigado aos ouvintes aí que nos escutaram, e tomara que a gente tenha tocado algumas pessoas que não tenham se percebido sobre o tema do envelhecimento LGBTQIA+, e que, inclusive, elas podem também ajudar, mesmo não estando neste grupo, mesmo não sofrendo né, o que essa parcela da população sofre, mas se colocando à disposição, pelo menos, para não terem preconceito. Pelo menos, já ajuda bastante. Obrigada, gente. Até uma próxima oportunidade e o próximo episódio da nossa Velhices Invisíveis.